Higiene é um sistema de princípios ou regras de limpeza que evitam doenças e conservam a saúde. São cuidados de asseio do corpo e ambiente, de um modo de viver, se vestir e de habitar. A palavra higiene tem origem grega que significa o que é saudável. Porém, essa definição e pensamento é atual, visto que nossos antepassados não pensavam exatamente assim. Com o passar dos anos, o mundo vai evoluindo constantemente. A humanidade foi adquirindo conhecimento e tudo de alguma forma acabou influenciando nos mais variados costumes e atitudes da sociedade. Nesse sentido, a higiene é um dos pontos que mais sofreu transformações de tempos antigos para atualmente. O grupo escolheu trazer hábitos de higiene como tema de nossa pesquisa, mostrando como era a concepção de higiene ou limpeza na Idade Média da Europa, em contraste com a pós-modernidade. A Idade Média teve início na Europa com as invasões germânicas, do século V, sobre o Império Romano do Ocidente. Essa época estende-se até o século XV, com a retomada comercial e o renascimento urbano. A Idade Média caracteriza-se pela economia rural, enfraquecimento comercial, supremacia da Igreja Católica, sistema de produção feudal e sociedade hierarquizada. Nesse contexto, na época medieval, as concepções de limpeza e bons modos eram totalmente diferentes. O conhecimento e o acesso à informação eram bem limitados, o que não diminui o fato de que o mundo era muito mais obscuro no quesito higiene. Sobre esse assunto, com base em uma pesquisa em sites, livros, blogs, notícias e vídeos, e por acreditar que é interessante apresentar os hábitos de higiene em comparação aos dias atuais, por serem tão diferentes e bem difíceis de acreditar, é que trazemos como tema de nossa pesquisa e vídeo os hábitos de higiene da Idade Média. É importante para a saúde de qualquer ser humano estar sempre de bem com a sua higiene, que consiste nos hábitos que causam benefícios para a limpeza, asseio e saúde do ser humano. São quase todas as coisas que nos ajudam a prevenir doenças e manter a saúde, prezando nosso bem-estar. A higiene é o conjunto de cuidados que devemos ter com o nosso corpo, roupas, ambiente e etc. Os cuidados de higiene são essenciais porque evitam que micróbios e outros seres vivos, como vermes, penetrem em nosso corpo e nos causem doenças. É por meio desta higiene que ficamos fortes e saudáveis. Existem algumas recomendações para mantermos uma boa higiene, como tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes das refeições, escovar os dentes ao levantar, antes e após as refeições, cortar as unhas para evitar a contaminação com bactérias, entre outras. Nos filmes com temática medieval de Hollywood, vemos nobres abastados e belas damas maquiadas, penteadas e cheias de joias, vestindo túnicas limpas e branquinhas. Tudo fachada, pois em um período entre a queda do Império Romano e a descoberta da América, a higiene pessoal não era considerada uma prioridade. Tomar aquele banho maravilhoso ao chegar em casa, logo depois de um longo dia de trabalho, nos parece merecido, correto? Bem, no período medieval, talvez você repensasse essa condição, pois banho era coisa de gente rica, feito uma vez por ano. Até as banheiras particulares das casas, quando usadas, eram usadas de maneira comunitária, e o pior, a água era reutilizada constantemente. Diante disso, pode-se imaginar o porquê as pessoas não ligavam de praticar o chamado banho anual. Exatamente, houve uma época em que a higiene corporal só acontecia uma vez por ano. Os médicos da época achavam que a água, sobretudo quente, debilitava os órgãos, deixando o corpo exposto a insalubridades e que, se penetrasse através dos poros, podia transmitir todo tipo de doenças. Inclusive, começou a estender a ideia de que uma camada de sujeira protegia contra as doenças e que, portanto, o asseio pessoal deveria ser realizado a seco, só com uma toalha limpa para esfregar as partes expostas do corpo. Segundo Hasenberg, o cristianismo na Idade Média reprime o culto à beleza, impondo pesadas vestimentas para que o corpo humano não fosse mostrado. Seguindo a mesma lógica, no Alto Medievo o banho é condenado.
O pouco conhecimento médico alegava que a limpeza deixava o corpo suscetível a doenças, porque os poros dilatavam e a permeabilidade da pele aumentava em contato com a água. Em textos como o de Souza, de Martini e Chivot, a palavra toilette surge no século XIV, do francês toile, que designava a peça utilizada por padres para enxugar as mãos. A água então era vista como capaz de se infiltrar no corpo e causar debilidade ou até mesmo imbecilidade. A exceção era o banho dos recém-nascidos, o batismo. Portanto, os poucos e raros hábitos de higiene não passavam de lavar as mãos antes e após as refeições, o rosto e esfregar os dentes com paninhos. Era comum em conventos e monastérios medievais tomar apenas 2 ou 3 banhos anualmente, normalmente às vésperas de festas religiosas. Segundo Franquilino, a Europa cristã enfrentou longos anos de surtos de peste devido à negligência em relação às normas sanitárias e hábitos de asseio, produzindo uma rotina imunda. Os médicos recomendavam que as crianças limpassem o rosto e os olhos com um trapo branco para limpar o sebo, mas não muito, que é para não retirar a cor natural, encardida, da tez. Na verdade, os galenos consideravam que a água era prejudicial à vista, que podia provocar dor de dentes e catarros, empalidecia o rosto e deixava o corpo mais sensível ao frio no inverno, e a pele ressecada no verão. Ademais, a Igreja condenava o banho por considerá-lo um luxo desnecessário e pecaminoso. Estudos da metade do século XIX mostram a função respiratória da pele. Testes em animais que consistiam em cobrir a pele com substâncias como alcatrão foram feitos, embora se saiba atualmente que a morte dos mesmos não seja por asfixia cutânea, como se concluía, e sim por disfunções térmicas. Os fisiologistas da época se convenceram que os banhos deveriam ser quentes e frequentes para a manutenção da saúde. Oposto aos modernos, a ciência dizia que os poros deveriam ser abertos. Uma lei é criada em 1851 para encorajar a criação de estabelecimentos de banho e desenvolvimento de redes de água corrente. Em 1880, surgem os primeiros imóveis com salas de banho em Paris. Deduz-se, assim que, devido à banalização dos banheiros, a venda de produtos cosméticos para higiene pessoal aumentou gradativamente. Mas não era só o banho que era evitado na Idade Média. A maioria das pessoas não ligava sequer para o uso de talheres. O costume era comer com as mãos, que sequer eram lavadas antes das refeições. As louças que serviam os pratos, muito provavelmente, também não passavam por qualquer processo de limpeza. Essa situação só começou a mudar com a ascensão da classe média em Amsterdã no século XVIII. A lavação de roupas acontecia também 1 ou 2 vezes ao ano, e assim, como o banho, havia um motivo que fazia todos pensarem 2 vezes antes de realizá-la. O produto de limpeza mais utilizado se tratava de uma mistura de água de rio, urina e soda cáustica. Como se pode imaginar, isso acabava deixando as vestes com um cheiro extremamente forte e fedido. A urina também era utilizada em diversos medicamentos, mas um dos costumes mais tenebrosos da época era usar o xixi para dar uma bela lavada no rosto. Banheiros e privadas são uma invenção relativamente recente, mas ainda nos lembramos dos velhos penicos, uma solução rápida e prática para o aperto na madrugada, levando em conta que os banheiros eram construídos dos lados de fora das casas, mas isso não exclui o fato do quão nojentos são esses objetos. Eles costumavam ficar embaixo da cama ou em um dos cantos do quarto, facilitando pelo fato de não ter que se deslocar até a casinha durante a noite. Analisando como eram os banhos e outras partes da limpeza, pode-se imaginar que esta maravilha inventada pela humanidade chamada descarga ainda não existia.
Assim como algumas civilizações ainda praticam, muitos indivíduos costumavam usar as mãos para realizar o trabalho sujo na época medieval. Ora, os membros do corpo e os objetos divididos por toda a família, na época também havia outra alternativa para limpar o local onde o sol não bate. Muitas pessoas utilizavam folhas grandes e macias para tal função. Agora, nem sempre todos acertavam as plantas indicadas e isso fazia com que muitos indivíduos sofressem com alergias e inflamações naquela região. Naquela época, o principal costume não era varrer a sujeira para baixo do tapete. Tudo o que caía no chão ali ficava, e em uma prática adotada em todas as classes sociais, as pessoas tinham o hábito de transitar sobre palha. Simplesmente, quando o chão ficava sujo, mais palha e outras plantas eram jogadas para esconder. As sujeiras iam se misturando a tudo o que era colocado no assoalho e isso naturalmente ia criando um odor horrível. Roupas de cama eram extremamente sujas. Logicamente, esses locais se tornavam lar de muitos germes e insetos, como percevejos de cama e outros. Outro detalhe que hoje parece essencial é que haja um produto que mantenha o odor agradável em banheiros e nos mais variados ambientes, mesmo que não haja mau cheiro constante. Pois bem, as coisas na era medieval, já que quase tudo fedia em função da falta de limpeza e higienização, as flores eram utilizadas para camuflar o fedor dos ambientes das casas em uma mistura de aromas difícil de compreender. Para poder confeccionar os mais variados penteados da época, as pessoas muitas vezes usavam perucas preparadas com gordura animal, o que as deixava com odores extremamente ruins. As maquiagens também traziam elementos muito desagradáveis na era medieval. Um dos itens mais intrigantes, por exemplo, eram as sobrancelhas postiças. Esses acessórios eram feitos a partir de retalhos peludos de peles de rato. Junto com o mercúrio, os sanguessugas eram as alternativas medicinais farmacêuticas mais recomendadas na inacreditável Idade Média. De desconfortos estomacais a dores de cabeça, essa quase sempre era a solução. Diante de tanta sujeira, imaginar o estrago que era capaz de fazer um simples corte em qualquer parte do corpo é assustador. Era um festival de infecções e doenças relacionadas a esse tipo de situação. Para evitar riscos maiores, a solução dos medievais era cauterizar as feridas com um ferro em brasa. Agora, sempre que precisarmos ser submetidos a qualquer procedimento clínico moderno, agradeceremos bastante, mesmo com um pouco de dor. Se tivéssemos que passar por isso na Idade Média, com certeza choraríamos sangue e estaríamos com os piores pesadelos. Quando temos em mente que a Idade Média engloba um período de mais de 1000 anos, em que várias etnias com culturas diversas tiveram seu apogeu ou declínio, passando ou não o seu legado para a posteridade, percebemos as crenças e costumes da época. Entendemos os motivos pelos quais nossos hábitos são tão diferentes. As pesquisas, testes, ciência, evolução e tecnologia nos permitiram evoluir nossa compreensão e conhecimento. Considerando o conceito de saúde, vimos que além de aspectos biológicos, deve-se considerar os aspectos psicológicos, sociais e culturais. Isso porque é a partir dessa triade que as pessoas podem lidar com as diferentes circunstâncias cotidianas, de forma a evitar maiores complicações no que diz respeito à integridade anatômica, fisiológica e psicológica. De contexto, temos os diferentes modos de lidar com a dualidade saúde e doença que podem ser pautadas em 4 causações: natural, psicossocial, social-econômica e sobrenatural. Na perspectiva antropológica, o conceito de higiene contribui para a ampliação da compreensão sobre saúde. Percebemos nessa pesquisa a importância de entender e compreender os hábitos de higiene e saúde, levando em consideração a história, os Zeitgeist, a cultura social, crenças, religião e limitação quanto à ciência e tecnologia.